Eu não canso de vir para cá e contemplar como essa igreja ficou bonita. Eu lembro quando a gente rezava em casa. Quem que era do tempo de rezar em casa? Olha só, vocês nem imaginavam como é que era. Aí depois construiu o salão, viemos para cá, né? Começamos a rezar aqui. Quem é do tempo do salão aqui? Ó, já tem um pouquinho mais de gente. Aí a gente falava, nossa, para que uma igreja desse tamanho, né? Hoje tem que espremer para caber todo mundo. Daqui a uns dias o padre vai ter que colocar mais uma missa aqui, viu? Com a graça de Deus. Aí olhando essa igreja, eu fiquei percebendo, né? O quanto ela é leve, quanto ela é clean, né? A expressão que se diz, né? Ou tem uma outra expressão que se usa hoje, ela é um pouco minimalista, não é assim? O povo que gosta de decoração, os arquitetos falam isso, não é? Ela é um tanto minimalista. Os detalhes dos vitrais mais leves, as linhas sóbrias. Olha lá o vitral lá em cima com detalhes que são um tanto estilizados, mas deixam claro aquilo que representa ser um valor ali, né? A capela também belíssima. A arquitetura de hoje, ela mostra uma tendência do homem que busca um pouco mais de simplicidade. Esses dias eu fui visitar uma senhora, eu cheguei lá para atender a doentinha, e ela estava assistindo uma novela do Vale a Pena Ver de Novo, alguma coisa dos anos 80. Aí eu fiquei olhando aquilo, né? Eu falei assim, gente do céu, olha como era antigamente. Aqueles mundos de almofada, papel de parede, cortina pendurada e trenzeira, cor de tudo quanto é jeito, aquelas cortinas de flor assim no fundo, né? Era época. Mas a gente vai percebendo como que o homem aos poucos vai se sentindo cansado do excesso. Cansado do excesso. Hoje a gente percebe nas comunidades, é claro que não é o caso de vocês, muito pelo contrário, mas lá na minha paróquia eu percebo isso. Durante a semana, a missa da noite, graças a Deus, bastante gente. Nós temos missa 7, meio-dia e 7h30 todos os dias, e 7 agora, abaixamos um pouquinho. Final de semana, as 3 missas no sábado e 5 no domingo. Graças a Deus a igreja cheia, 700, 800 pessoas na missa. Vamos fazer a escala para trabalhar. O padre tem que já sair com a corda na mão para laçar o povo. Porque o povo trabalha, final de semana cumpre o rito, participa da missa com piedade, bonito igual vocês aqui, respondendo, cantando, feliz da vida. Mas na hora de se comprometer um pouco mais, dá aquela freada, não preciso ficar em casa, preciso descansar, preciso me recolher, preciso simplificar a minha vida. Vamos passear, vamos isso, vamos ali e tal, e tal, e tal. A tendência nossa é de simplificar. Só que tudo isso, meus irmãos, ainda é uma perspectiva muito humana, muito natural, muito do bem-estar, do aconchego, do descanso, da doutrina moderna do bem-estar na máxima experiência. Só que Jesus aqui vai dar uma quebrada nas nossas pernas. Jesus não está sendo minimalista do tipo, bem-aventurados os pobres, em detalhes, mais simples, com uma vida mais leve. Não é isso. Ele desce. Ele acabou de fazer o sermão da montanha e desce para a planície. A montanha é sempre a imagem do próprio Cristo, que é a imagem da igreja, que é a imagem, lembramos de Cristo, que é a rocha que é pedra que é Pedro. Lembramos da vida na igreja, da vida espiritual, da vida sobrenatural. Só que aí ele desce para um lugar plano. Esse lugar plano é a imagem da vida como ela é,
do nosso dia a dia, da nossa vida comum, do nosso cotidiano. E tinha muita gente. Aí Jesus vai dizer que também tinha outros discípulos seus. Ele reúne os seus discípulos e o Evangelho São Lucas diz claro, ele fala para os discípulos. Aquilo que ouvimos do Evangelho é dito não para o povão, ele disse para os discípulos. E ele começa na sequência bem conhecida por todos nós, uma referência interessante: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus, os que têm fome, os que chorais, os que são insultados, amaldiçoados, aqueles que são desrespeitados. E depois vai dizer, ai de vós ricos, que não tem, que estão saciados, que ri, que brinca, que vive bem. Jesus está falando isso para os apóstolos, deixando claro para eles que aquilo que ele disse no Sermão da Montanha, quando trazido para a vida real, quando trazido para a vida como ela é, isso vai provocar na nossa vida, no nosso coração, na nossa história, uma virada de chave importante. Por quê? O que nós queremos? Claro, nós queremos rir, nós queremos descansar, nós queremos nos divertir, nós queremos ter alegria, nós queremos estar saciados. Tudo bem, isso em si não é pecado. Pelo contrário, Isaías mesmo, lá, uma das leituras que nós ouvimos na vigília pascal, ele fala assim, para que vocês vão gastar dinheiro com bobeira? Vem aqui, toma o vinho e alegra o seu coração. Ele convida para tomar vinho, olha só, e ficar feliz. Zero problema com isso. Não estamos falando da embriaguez desordenada. Então não é que Cristo aqui está nos convidando para uma vida natural minimalista, discreta, ou uma dieta zero lactose, zero glúten, zero carboidrato, zero, em vista puramente de uma saúde física. Cristo está nos dizendo que o segmento dele vai necessariamente trazer como consequência para as nossas vidas conflitos. Eu estou com fome, mas não fome de comida, minha geladeira está cheia, mas a sede do meu coração, os desejos do meu coração, que antes eram saciados pelas coisas do mundo, agora não me convém mais. Até é permitido, eu até tenho acesso a muita coisa, mas como diz São Paulo, eu tenho ciência que aquilo não mais me convém. Então sim, eu passo a assumir uma vida um pouco mais sóbria, e isso é sacrifício, isso gera dificuldade, não é fácil lidar com isso. Por quê? Porque a nossa carne, é igual eu brinco, a gente chega na casa das pessoas, e depois depois briga, com a gente, ainda faz piadinha com a gente chega para almoçar na casa das pessoas, 3 tipos de carne, 2 tipos de massa, e não sei mais o que, 4 tipos de sobremesa. Ah não, prova esse daqui, não, você não comeu esse daqui, não, você não comeu esse daqui. Aí a gente termina, vira para nós e fala, põe a mãozinha na cintura, nossa, você comeu igual um padre mesmo, hein? E assim, a mocinha linda que trabalha lá em casa, que trabalha comigo, minha companheira que está sentadinha ali no fundo, depois vocês riem dela para ela ficar com vergonha, eu falo para ela, Val, me trate como se eu tivesse 150 quilos, porque em casa a gente tem que segurar, porque vai para a casa dos outros, não tem jeito. Mas o que acontece? Nós não estamos falando da saciedade natural, nós estamos falando de uma fome que agora bate no nosso coração e que não se sacia com a barriga cheia, que é uma fome espiritual,
É uma fome que de fato é um vácuo, uma necessidade, um vazio existencial que só encontra resposta na experiência com Deus. É isso que a primeira leitura vai dizer. Quando diz, maldito o homem que confia no homem, às vezes nós usamos essa palavra para justificar as nossas feridas de desconfiança por termos sido traídos, negligenciados por pessoas em quem colocamos expectativa de relacionamento saudável. Ah, maldito homem, fulano me virou as costas. Mas está certo, maldito homem. Isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus. Jesus confiou em Judas até o Horto das Oliveiras, porque recebeu o beijo de Judas, sabendo o que Judas ia fazer. A desconfiança é uma desordem emocional, espiritual, de caráter. O homem aprende a confiar. Por quê? Porque confia em Deus e confia no que Deus faz naquela pessoa. Mas como é que a leitura segue? Maldito o homem que confia no homem e faz consistir a segurança na carne. A confiança física, a expectativa temporal de encontrar na carne, no conforto, na segurança financeira, no patrimônio, na aposentadoria bem garantida, na saúde bem cuidada, nas relações preservadas. Tudo isso é ótimo, mas é temporal. Aí Jesus vai dizer não, confia em Deus, ou seja, viva tudo isso com um olhar espiritual. Por quê? Porque é aqui que Deus age, é aqui que a providência se faz. Lembra, Jesus está dizendo para os seus apóstolos, aprenda que agora a partir do segmento que você inicia do Senhor Jesus Cristo, você não vai rir à toa. Porque você não consegue simplesmente estar dando gargalhadas, sabendo que o seu irmão passa por dificuldade, sabendo que a sua irmã está imersa numa situação de pecado mortal, sabendo que o seu vizinho está escravizado pelo vício. Você se alegra em Deus, mas no coração um espinho é constante. Não é à toa que nós olhamos para os grandes santos, recente, São Pio, um homem de uma alegria, de uma leveza, de uma santidade, que brilhava milagres como não se vê quase nunca na história da igreja, ou seja, uma presença de Jesus ressuscitado incrível, mas com 50 anos cravado pelos estigmas do Senhor. Aquilo que São Paulo fala, trago em mim as marcas do crucificado. Inclusive alguns místicos até dizia que São Paulo também tinha, embora escondido, estigmas. Não sabemos, é especulação. Mas essa experiência, meus irmãos, de que a nossa caminhada passa por um mistério de alegria, de júbilo, mas também de sacrifício, de renúncia, de dor, de carência, de vazio, porque Cristo não vai nos dar tudo que nós precisamos. Quem tem cachorro de guarda em casa? Uma coisa que a gente aprende com o tempo é não dar comida para o cachorro que hora? De noite. Por que você não dá comida de noite para cachorro de guarda? Porque ele dorme a noite inteira. Cachorro vigia, se trata de manhã, porque de noite ele tem que estar atento. E é isso, desculpa a comparação, mas é um pouco assim que Jesus faz. Por que a gente não gosta de dirigir depois do almoço? Porque a gente enche o pandu e o sono que dá depois do almoço, não é? As faixinhas vai passando, barriguinha cheia, péssimo. Então Jesus, na sua pedagogia, ele nos deixa sempre faltando algo, mas ao mesmo tempo nos diz: está faltando, eu não vou te dar tudo, mas tenha fé, porque logo depois você vai receber um dom espiritual infinitamente
superior. Não é à toa que todas as bem-aventuranças são associadas a um sacrifício, uma perda e, na sequência, uma promessa. Na sequência, uma promessa. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Tendes fome, sereis saciados. Chorais, havereis de rir. Ou seja, aquilo que hoje é um sacrifício, é um vazio, é uma perda, é uma renúncia, vem associada a uma promessa de plenitude. Só que nós, por dois motivos, pela falta de fé e por sermos mimados, queremos o tempo todo a resposta na hora. Se não der agora, a gente vai dar birra, a gente torce o nariz. Quem nunca? Nossa, rezei tanto pedindo a Jesus isso e Ele não me concedeu. O dom que Ele te deu foi a perseverança na oração e não a graça que você pediu. Deus não nos dá o que queremos, Ele nos dá o que preferiríamos se tivéssemos o olhar dele. É como uma mãe. Mãe, eu tô com fome, quero um picolé. Não, agora você vai comer uma banana. Ela me deu o que eu quis? Não, mas com o olhar de mãe, entendendo a necessidade do filho, dá o que ele precisa, não o que ele quer, para que cresça e no futuro tenha uma vida plena e saudável. Meus irmãos, isso só é possível se entendermos o mistério de Cristo. Aquilo que Ele mesmo assumiu na sua vida. Tudo aquilo que Cristo disse dos bem-aventurados, Ele experimenta no presente, na sua própria vida. Prova disso, quem é o homem mais rico do mundo? Quem é? Cristo. São Paulo, na segunda leitura, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não serve para nada. Mas Ele ressuscitou. Então, se Cristo é um homem vivo, Senhor do universo, podemos dizer que sim, Ele é o homem mais rico, mais poderoso, Senhor de tudo e sobre tudo. Ok? Quem é o homem mais pobre do mundo? O Santíssimo Sacramento, Cristo Jesus. Um trigo esmagado com um pouquinho de água, que é Deus, mas que assume uma vida absolutamente pobre, como não existe nenhum outro na face desta terra. Tudo aquilo que Jesus pede para nós, Ele já experimentou pela sua encarnação. Ele entende, Ele sabe do que está nos pedindo. Ele sabe que aquilo de fato é motivo de alegria e de esperança para nós. Meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos fé. Aceitemos as privações e as provações com humildade. Aquilo que cresce em nós, ai de vós ricos, trabalhemos para que o nosso orgulho não nos traia. E encontraremos força para isso, recebendo na nossa vida aquele que é, de fato, a plenitude das bem-aventuranças, o bem-aventurado por excelência, que quer de dentro para fora, a partir do nosso coração, fazer de nós homens verdadeiramente felizes, porque é isso que significa um bem-aventurado, um homem feliz.